Olá, muito boa noite para você. Começa agora o Aparecida Debate, um espaço para discutirmos os principais assuntos do Brasil e do mundo. E hoje vamos falar sobre redes sociais. Eu tenho quase certeza de que enquanto você assiste a esse programa, você tem aí um celular, um tablet ou um computador aí do seu lado. Já virou um hábito. E eu estou quase certo também de que vira e mexe, você para dar aquela espiadinha nas redes sociais. É que para muita gente é impossível deixar o aparelho ali quietinho, inclusive quando ele está carregando. Talvez isso explique por que nós, brasileiros, estejamos em segundo lugar num ranking de países que mais passam tempo em redes sociais todos os dias. São 3 horas e 45 minutos diários, enquanto os filipinos, os primeiros neste ranking, ficam 4 horas. Esses dados são de uma pesquisa inglesa e levantam alguns questionamentos. Primeiro, qual é o impacto das redes sociais nas nossas relações? Como a gente deve lidar com a vida virtual versus a vida real? Outra coisa, estar online o tempo todo pode afetar a nossa saúde mental? E você, já tentou ficar um tempinho longe das redes sociais, tipo um detox digital? Para discutirmos melhor o assunto, aqui comigo está a Renata Meneghini, professora da Universidade do Vale do Paraíba, em São José dos Campos, interior de São Paulo. Ela tem experiência em psicologia clínica na área de educação como professora universitária e coordenadora pedagógica. E eu também converso com o Ednelson Prado, ele é jornalista, doutorando em comunicação audiovisual e pós-graduado em gestão da comunicação digital. Ele tem uma agência de comunicação digital e dá aulas de marketing digital na Unifatea, em Lorena, interior de São Paulo. Olá, bem-vindos, boa noite. Antes da gente começar aqui o nosso bate-papo, queria que vocês acompanhassem comigo aqui a repórter Camila Moraes, ela está ali, ela foi às ruas para saber a opinião das pessoas sobre o tempo que elas utilizam, quanto tempo elas utilizam as redes sociais. Vamos acompanhar aqui. Oi, Camila. Oi, Marcelo. Sabia que 88% dos brasileiros utilizam algum tipo de rede social? Pois é, e o Brasil é o país que mais utiliza redes sociais em toda a América Latina. Hoje nós viemos saber se as pessoas sabem quanto tempo elas gastam por dia com algum tipo de rede social e qual finalidade que elas utilizam. Quanto tempo mais ou menos por dia que você fica nas suas redes sociais? Ixi, agora que eu estou desempregado, fico bastante tempo. O que você procura assim nas redes sociais? Fazer amigos, procurar emprego, você está desempregado? Bem isso, procurar emprego, vejo também notícias, né? Vejo as coisas que a gente gosta, né? A gente acompanha. O que você mais olha nas redes sociais? O YouTube, vejo muita reportagem também, esporte, bastante coisa. E vê muita coisa da vida dos outros? Não, difícil. Não gosto muito de Facebook. Você acha que o brasileiro, ele preocupa mais em ver notícias ou não? Ele preocupa mais com a vida do outro nas redes sociais? A vida do outro, né? E o que você mais procura nas redes sociais? O que você procura ver? Eu costumo mais ver vídeo, sigo as pessoas em redes sociais, Instagram, Facebook, WhatsApp. O WhatsApp principal. Você usa as redes sociais também para se informar com notícias, reportagens? Sim, bastante. O próprio Facebook nos informa, né? Tem várias páginas de jornais que é muito legal, muito bom. Não, Por quê? porque eu não enxergo bem e não consigo ler as letrinhas no celular. Se tivesse um celular melhor, o senhor acha, assim, com tela maior, que as letras fossem maiores, o senhor acha que seria bom? Sim, com certeza. Por quê? O que o senhor acha que tem nas redes sociais que ajuda? Então, às vezes é comunicar com os amigos, ver fofocas, né, dos artistas. Você acha que o brasileiro sabe aproveitar as redes sociais? Acho que não muito. Acho que não muito. Acho que eles olham mais para mais para ficar mesmo vendo a vida do outro, ou falando mal, essas coisas assim. Não aproveitar as coisas boas que tem lá. E você já fez a conta de, em média, quanto tempo você passa por dia nas redes sociais? Umas 24 horas, né? O dia inteiro? Tem dia que a gente nem dorme, né? Fica lá mexendo no celular, jogando, vendo YouTube, que é o Vira a noite. mais, bastante. Você acha que é mais fácil o acesso para saber das notícias pelas redes sociais do que entrar, por exemplo, nos jornais, pegar um jornal para ler? Você acha que é mais fácil? Muito mais fácil. A mídia hoje em dia está muito mais fácil pelas redes sociais, com certeza. Vamos então começar discutindo um pouquinho a opinião das pessoas. Vocês concordam com o que eles falaram? Por exemplo, uma pessoa falou ali, uma moça falou que o brasileiro não sabe usar as redes sociais. O que você acha? Olha, como psicóloga, eu vejo as pessoas perdendo muito tempo, apesar das redes sociais serem importantíssimas, né, para fecharmos negócios, para encontrarmos amigos, reencontrarmos, né? É muito importante, sim, mas as pessoas, elas perdem noção
porque virou uma mania. Temos até já um CID, né, para diagnosticar mania de teclar, mania de redes sociais. E você, Ednelson, como especialista da comunicação, você acha que brasileiro sabe usar corretamente a internet? A questão da internet e das redes sociais, a gente tem que entender o processo, né? Nós tivemos inicialmente uma internet que ela era extremamente estática, não havia o processo de relacionamento. Aí vem a chamada Web 2.0, que é justamente a chegada, inclusive, das redes sociais, e ela proporciona esse diálogo, essa relação. No começo a gente até falava, né, rede mundial de computadores. Hoje já tem alguns especialistas que falam rede mundial de pessoas, porque são pessoas conversando com pessoas o tempo todo. A rede social ela tem dois princípios básicos, ou pelo menos duas finalidades básicas: entretenimento e relacionamento. Então é muito natural que a conversa aconteça, que o diálogo que aconteça, que as pessoas procurem o entretenimento. Tem uma teoria, inclusive, que é do cibidismo, que fala que o celular hoje é a extensão do corpo. Então a questão da mobilidade mudou a nossa relação. Antigamente a gente tinha o online e o offline, né? Você tinha, eu sou do tempo da internet de escada, que você tinha que esperar sábado, meio-dia, para você entrar na internet e ficar até o outro dia para poder gastar menos. Hoje não, hoje você está conectado o tempo todo, você está aqui, nós estamos aqui conversando e os nossos celulares estão conectados. É como se a gente tivesse o tempo todo ali conversando com as pessoas, né? A gente não fala mais on e off, a gente fala online. Então tem todos esses aspectos que acabam interferindo no processo de consumo, na forma de se relacionar com a internet e com as redes sociais. E aí, como a coisa é muito natural, né, porque é realmente extensão do corpo, às vezes a gente perde um pouco esse limite. E aí o aspecto emocional acaba, às vezes, sendo afetado. A professora pode falar isso muito melhor do que eu, porque é a área de especialidade dela, mas tem, né, a questão da ansiedade que provoca, as possibilidades que você observa ali, porque se você olhar no mundo virtual, o mundo virtual é maravilhoso, ele é lindo, né? E ele gera para as pessoas uma série de expectativas, algumas frustrações, né? Por que ele está sempre feliz? Por que eu não estou feliz como ele? Tem até uma série, né, Black Mirror, que tem um episódio até que fala a respeito disso, que as pessoas querem o tempo todo postar como se tudo estivesse lindo, tudo estivesse maravilhoso, né? Vai experimentar um café, posta o café, às vezes o café está horrível, mas posta sorrindo. A foto está bonita, lindo, mas... Porque a foto está bonita. E isso gera uma série de questões pessoais que afeta essa condução social, né, professor? Até aproveitando uma das perguntas que eu deixei ali quando eu estava fazendo o editorial, que é como lidar, então, com essa questão da vida virtual com a vida real? Real, né? É o mito também dessa popularidade, né? Como se a pessoa se sentisse requisitada, né? E aí, no mundo real, você tem muito mais conflito do que na virtual, né? Porque na virtual é isso que o professor falou. As pessoas podem tomar um café horroroso, mas estão postando a foto. E o relacionamento, a construção do sujeito social, do sujeito histórico, né? Todos nós temos uma historicidade. E o que nós vamos acumular com as nossas crianças vem dos pais toda hora muito preocupados com as redes sociais. Essas crianças vão se tornar, isso que nós já estamos vendo, adolescentes, jovens, sem objetivos sociais, né? Muitas vezes falam, tentaram suicídio porque não vê uma objetividade nesse mundo, né? Então nós estamos aí, esses dias eu me deparei com uma criança de uns 2 anos, que ela falava oi para todo mundo dentro de um ônibus de Taubaté a São José, porque a mãe ficava incessantemente teclando. Essa relação vinda dos pais também pode prejudicar muito também o desenvolvimento infantil. Sim. E como que a gente pode medir o tempo de usar a rede social? Porque, por exemplo, muita gente trabalha, como é o seu caso, que trabalha com mídia social, né, com comunicação digital. Existe um tempo apropriado para a gente poder usar ou não? Porque eu estou falando isso por causa daquela pesquisa inglesa, sim, que fala que nós brasileiros estamos em 2º lugar e a gente gasta 3 horas e 45 minutos por dia. Muita coisa, né, professor? É muita coisa, mas eu acho que a gente precisa também entender que a forma como esse tempo é gasto, né? Se esse tempo é gasto de uma forma produtiva, talvez a gente não tenha tantos problemas. A grande questão é quando você
gasta esse tempo de uma forma ociosa, de uma forma improdutiva, de uma forma que não traga nenhum ganho. Hoje, as redes sociais e algumas ferramentas, alguns aplicativos de mensagem instantânea são extremamente importantes na relação profissional, por exemplo. É claro que também aí nós temos que olhar limites, né? Porque já existem muitas empresas sendo penalizadas porque o chefe no fim de semana manda uma mensagem instantânea já pensando na segunda-feira, quer dizer, no momento de folga do funcionário. Então, a Justiça do Trabalho, por exemplo, já começa a olhar isso com uma certa atenção, porque também esse tempo de trabalho se estendeu. Então, a gente tem que, contudo, tentar buscar o equilíbrio, né? É uma ferramenta importante, são ferramentas que favorecem muito e facilitam muito o trabalho, né? Vamos falar aqui. A questão da pauta, por exemplo, né? O ajuste do convite para participar da entrevista, né? A troca de informações, a passagem do currículo, essa coisa toda, essas ferramentas todas facilitam e tornaram o trabalho, por exemplo, de produção em TV, em rádio, muito mais fácil, muito melhor. E assim todas as outras profissões. O problema é quando você ultrapassa os limites. Eu não sei se a professora já sentiu isso, não sei se você já sentiu isso, mas chegam alguns momentos que você chega a ter uma saturação, né? É como se você tivesse, parece que você quer mesmo desintoxicar, né? Ficar um pouco longe para tentar. Mas é difícil, porque é algo tão natural que costuma ser a última coisa que você faz antes de dormir, a primeira coisa que você faz quando acorda, que é olhar o celular, né? Então, a gente tem que buscar o equilíbrio. Não é uma tarefa fácil. E às vezes se esquece o celular em casa, volta correndo, já está no meio, quase chegando no trabalho, mas volta, né? O que antes não acontecia, porque antes, quando você não tinha um celular, né, você não tinha essa necessidade de ser encontrado o tempo todo, você não tinha essa necessidade de responder instantaneamente, né? Você esperava chegar em casa, né? A esposa esperava o marido chegar em casa para poder conversar. Hoje a conversa tem que ser instantânea. A esposa ou o marido, um manda uma mensagem para o outro, se levar 5 minutos para responder, o que você estava fazendo, onde a coisa estava. Quer dizer, a gente, de certa forma, extrapola um pouco essa questão do limite, essa questão do uso correto ou adequado. Eu não digo correto, mas eu acho que é adequado das ferramentas. E isso acaba gerando mais uma questão de ansiedade, depressão. Eu pergunto isso porque eu tenho um dado aqui, um estudo de um professor da FGV, o André Miceli, ele aponta que 41% dos jovens revelam que a tecnologia gera tristeza, ansiedade ou depressão. Isso é correto? Correto, porque, por exemplo, você tem que saber o tempo que vai ficar para promover algo bom na sua vida, um trabalho, uma entrevista, mas você também tem que trabalhar esse autoconceito, porque você começa a ver todo mundo ali parecendo belíssimo e belíssima, e como que fica o ego dessa pessoa, a identidade dela, né? Então, é muito importante que a pessoa ela deixe o celular carregando longe da cama, ela não deixe o celular ligado à noite, do lado da cama, porque a luz, o vibra, o toque, ele vai causar ansiedade, né? Como se você estivesse deixando de participar de um mundo importante, né? E que não é fato, isso é mito, né? E as pessoas, elas entram nessa questão, nesse mundo virtual, né? Como se fosse Matrix, né? E ela não consegue, então, se desprender desse mundo virtual. E até questão de personalidade, né? Às vezes ela é uma coisa na internet, fora da internet, das redes sociais, é outra, né? É outra. É porque ela quer convencer o seu público, como eu falei, é o mito da pessoa importante. Ela quer convencer o público que ela é tão importante que ela não pode se desvencilhar daquele equipamento. Agora, professor, você falou de trabalho, que ela ajuda, por exemplo, na nossa profissão como jornalista e tal, mas ela também pode ser uma arma contra, não pode? Sim. Te prejudicar dependendo do que você posta. Ela pode, e aí as pessoas têm que estar atentas, né? A gente tem uma série de situações em que a utilização das redes sociais, elas podem causar diversos problemas. Nós temos, por exemplo, a Receita Federal, que já utiliza hoje as postagens nas redes sociais, muitas vezes, para cruzar dados com relação à declaração de imposto de renda. Você tem situação de empresas que ficam avaliando ou acompanhando as postagens dos funcionários
porque querendo ou não, o funcionário ele representa a empresa, e isso, dependendo da situação, em algumas circunstâncias, a pessoa pode ocasionar algum tipo de prejuízo para a imagem da empresa. A gente teve algum tempo, isso aconteceu algumas vezes, mas teve um caso que para mim foi muito interessante, foi um contrato de um jogador de São Paulo, me fugiu o nome agora, mas foi um dos contratos mais curtos que a gente teve na história do futebol brasileiro, né? Porque ele assinou o contrato e a torcida recuperou de 3 ou 4 anos uma postagem dele com a camisa e com a carteirinha de um outro clube, do clube rival, e a pressão foi muito forte e no dia seguinte o contrato acabou sendo cancelado, quer dizer, aí nesse caso ele nem tem culpa, né? Ele, aos 16 anos ele não imaginava que aos 20 ele fosse assinar um contrato com o adversário, mas é uma demonstração de que a gente tem que estar atento, nós somos avaliados o tempo todo. E tudo está registrado ali, tudo né? registrado. Então essa questão do excesso de exposição traz também essas consequências, né? E nós temos que observar e olhar isso tudo com muita atenção, porque a gente está construindo todos os dias a nossa impressão digital, né? A nossa imagem digital. Isso é uma coisa que o jovem, às vezes, não está atento, e aí, às vezes, ele sofre algumas situações de depressão, algumas situações de bullying, né? Cyberbullying é uma coisa muito real, às vezes são decorrentes justamente desse excesso, porque na hora que ele está ali de forma desatenta, fazendo determinadas publicações, muitas vezes ele não tem noção do tamanho da dimensão daquilo que ele está fazendo, das consequências daquilo que ele está fazendo. Então a gente tem que hoje olhar tudo sempre com muito cuidado, pensar 2 vezes. Várias foram as vezes que eu já escrevi, né, e apaguei antes de dar o publicar, porque existem questões jurídicas, existem questões sociais, tem uma série de fatores interferindo hoje. Até continuando falando de emprego, de mercado de trabalho, muitas empresas hoje, o RH de muitas empresas, ela faz questão de verificar as redes sociais da pessoa que ela está contratando. Não tem isso, professor? Tem isso, porque saber o objetivo do contrato, né, daquele trabalho, daquele cargo, tem uma determinada função para ele. E, de repente, se ele vai trabalhar numa situação que não pode aparecer preconceitos e ele publicou algo preconceituoso nas redes, isso vai atrapalhá-la sim, né? Então, é bem importante olharmos quem é aquela pessoa nas redes. Agora, a gente está se caminhando para o final desse primeiro bloco, mas eu quero resgatar uma entrevista de uma pessoa que falou ali que Facebook e que as redes sociais não informam. Você concorda com isso? Você acha que ali é um ambiente de muita fake news e isso acaba prejudicando também o comportamento das pessoas fora ali da rede social? Primeiro ele tem que entender que a gente vive o momento da pós-verdade. Então a gente precisa estar muito atento, porque realmente a questão do fake news, a questão das informações equivocadas, elas estão circulando o tempo todo. E as pessoas muitas vezes atuam sem filtro, né? Os veículos tradicionais ainda são uma boa alternativa, que pese nós vivermos no país um momento de polarização, e aí a mídia acaba sendo questionada muitas vezes, mas a mídia tradicional ainda é uma referência, ainda é um espaço para a gente conseguir confirmar ou não determinadas informações. Nós tivemos uma eleição do ano passado, que foi uma eleição muito desgastante do ponto de vista de informação e contra-informação. Nós teremos o ano que vem uma eleição na qual existe uma expectativa disso, que isso volte a acontecer, apesar de que agora, recentemente, para a eleição presidencial na Argentina, a direção de WhatsApp, Facebook já se reuniram com os coordenadores de campanha para tentar evitar ou achar mecanismos para tentar minimizar o impacto das fake news em função do que aconteceu no Brasil, do que aconteceu na Índia. Então, são pontos extremamente importantes que a gente tem que olhar com muito cuidado, né? Cuidado, inclusive, no processo de propagação, não só no processo de consumo, né? Olhar um pouco antes, analisar com calma antes de sair compartilhando, sair curtindo, sair distribuindo essas informações sem checar a fonte, porque a gente também tem uma responsabilidade social importante dentro desse processo, né? Principalmente se estivermos falando, por exemplo, dentro de um processo eleitoral. Quando a gente encerrou o primeiro bloco, eu deixei uma pergunta no ar para a professora, se é possível ter filtro nas redes sociais. Olha, é possível desde que você tenha pessoas letradas, né? E quando nós falamos em pessoas letradas, pessoas que leem muito jornais, revistas de qualidade, né? São pessoas que estudam um pouco.
Entretanto, né, a nossa escola, ela não é uma escola que forma para o letramento, para a visão crítica da realidade, né? Então, eu acredito que muitas vezes fica difícil para as pessoas ter filtro. Mas eu acho que a questão é um pouquinho até mais ampla, um pouquinho mais complexa. Porque assim, a gente tem também um número bastante significativo de pessoas letradas, de senso crítico, mas que compram, né, determinadas verdades na internet, porque existe um fenômeno bastante interessante que a gente não pode descartar, que a gente chama de viés de confirmação, né? E agora, dentro desse processo político principalmente, e a gente está vivendo isso desde de junho de 2013, né, um ambiente bastante propício a essas discussões, a essa questão toda. A gente demorou um pouco mais, né? A gente já teve Primavera Árabe, teve uma série de outras circunstâncias em que as redes sociais foram utilizadas do ponto de vista político e do ponto de vista social para determinadas ações e manifestações, mas a gente vive esse clima desde 2013 e a partir desse período a gente começou a observar justamente essa questão do viés de confirmação. O que é o viés de confirmação? É a pessoa que ela quer ver aquilo que ela já acredita. Então ela vai sempre em busca das informações que interessam para ela, que vão ao encontro do que ela pensa. E nesse aspecto, ela muitas vezes, mesmo sendo crítica, mesmo sendo uma pessoa letrada, mesmo tendo todas as condições de fazer a avaliação necessária, ela descarta qualquer possibilidade dessa avaliação, porque ela quer lançar, levar adiante aquilo que vai ao encontro do pensamento dela, do viés, seja ele político, social, que ela tem em relação a tudo que está acontecendo. Eu acho que isso é extremamente perigoso, eu acho que é isso que a gente tem que também discutir, né? Essa questão do viés de confirmação, das pessoas quererem apenas que a verdade dela seja a absoluta, né? Ela fecha os olhos para o restante. Eu acabo seguindo e acompanhando pessoas das mais diversas vertentes, mesmo que eu tenha uma predileção. Acho que esse deve ser uma coisa que a gente deve discutir. Eu tenho uma predileção, mas eu acompanho tudo, porque eu acho que eu tenho que ter o máximo de isenção. E eu só vou ter o máximo de isenção como jornalista se eu estiver acompanhando todas as variáveis. Mas as pessoas não, as pessoas elas querem apenas acompanhar aquilo para confirmar o que elas já falam, elas querem estar certas. Esse é o problema. Professor, o viés de confirmação entra muito no que eu já ouvi muita gente falando assim, a internet é um território livre, então eu vou em busca do que eu quero me informar. Entra muito nisso, né? Entra muito nisso, mas tem um risco, porque aí você acaba não utilizando os filtros, você acaba não tendo uma avaliação mais ampla, você só está propagando aquilo. Aí a gente tem as bolhas, né? Ou seja, você só se relaciona com aquelas pessoas que pensam da mesma forma que você. Não é errado você se relacionar com as pessoas que pensam, mas o mundo é muito maior, é tudo muito mais amplo. Eu acho que a gente tem que estar aberto às discussões, aos contrapontos. Nós vivemos numa sociedade democrática, então eu acho que entender o outro, entender as diferenças, discutir essas diferenças, eu acho como algo importante. E quando traz isso para a vida real, professor, é muito pior, né? Porque aí as relações não há relações, né? Nós temos hoje, assim, pessoas jovens, né, que, como disse o professor, eles só querem olhar o ponto de vista deles, né? E aí tem aquela coisa, meu pai é velho, ele não quer discutir tal assunto comigo. Não, nós temos jovens, né, que realmente têm dificuldade para olhar outros pontos de vista, né? E aí esse diálogo não acontece, né? As relações travam, né? Porque, como o professor disse, estamos vivendo comportamentos extremos, né? E aí as pessoas falam, tá vendo? Por isso que eu fico só nas redes sociais, porque aí eu não brigo com ninguém, eu não gero conflito, ninguém gera conflito comigo e tá tudo jóia. Se blinda, né? Sublima as frustrações. Ao mesmo tempo que em determinadas circunstâncias você gera determinados atritos. A gente viu na eleição do ano passado a quantidade de pessoas de uma mesma família que desfizeram amizade, que geraram problemas, que brigaram justamente porque dentro da família há pontos de vista diferentes. Então a gente tem que olhar assim com muito cuidado, acho que é um assunto que a gente tem que realmente discutir, porque é uma ferramenta que faz parte do nosso dia a dia e precisa ser utilizada com bom senso. Você tocou no assunto do cyberbullying. Eu queria saber um pouquinho mais sobre isso. O que é, quem pode ser submetido a isso, quem pode ser prejudicado pelo cyberbullying? A questão do bullying, né, ele é uma coisa que historicamente fez parte, né, da nossa sociedade, sempre aconteceu.
Mas como tudo em relação à internet, quando vai para o ambiente digital, ganha uma proporção infinitamente maior. Então, aquilo que era, mesmo que desagradável, mas acontecia num âmbito local, dentro da sala de aula, na escola, no bairro, era ruim, era desagradável, mas ainda havia uma certa possibilidade de controle, de gerenciamento. Tinha uma certa... uma brincadeira ali, uma questão mais natural, né, do bullying, né? Então, era uma questão mais lúdica, né, mais natural, né? Mas do cyberbullying é mais sério, né? Porque você vai para uma proporção que você não tem mais controle, não tem como gerenciar, né? Antigamente era no ambiente da escola, você chamava o pai para a escola, falava, olha, o seu filho está fazendo determinadas brincadeiras com o colega, isso não é legal, o pai ia para casa, resolvia. Hoje não dá, a coisa ganha uma proporção. E como as pessoas estão o tempo todo ali, né, esperando ser avaliadas, na preocupação de serem avaliadas, principalmente de forma positiva, quando elas são colocadas em determinadas situações, isso afeta o emocional, isso causa muitos prejuízos sociais, uma série de situações. Nós tivemos agora essa semana a situação que aconteceu nos Estados Unidos de um cantor brasileiro que fez piada com uma criança lá na Disney e que gerou um problema seríssimo para ele, que começa a ter prejuízo financeiro, mas também causou um problema muito sério para a criança. Isso é cyberbullying, né? Então, são situações que a gente tem que olhar com muito cuidado. E aí, a gente tem que olhar também para o papel dos pais no processo, né, professor? Sim. Os pais têm uma responsabilidade. Não dá para deixar a criança fazer o que ela quer na internet. O controle é necessário, o gerenciamento. Controle, eu acho que às vezes é uma palavra um pouco pesada, mas o gerenciamento é extremamente importante nisso. Como fazer isso, aproveitando? Como fazer isso, né? O diálogo dentro de casa com as crianças sobre o que, né, é legal para ela, o que não é. A escola propondo esses debates. Nós temos as escolas estaduais no estado de São Paulo, que elas propõem as disciplinas eletivas, que são as disciplinas onde a moçada pode trazer questões para conhecimento maior, né? Como, por exemplo, o cyberbullying, né? Então, vamos discutir isso na escola e os professores se unem para proporcionar essa pegada aí para a moçadinha. E aí, a escola podendo trabalhar esses assuntos, fica muito tranquilo, porque aí a criançada tem uma opinião crítica a favor do assunto. Agora, existe um jeito da gente conseguir fazer ficar um tempo longe da internet, como eu coloquei ali, tipo um detox digital? Existe Eu acho que é importante fazer. E aí é uma questão muito particular, se você quiser falar comigo depois das 10 da noite, ou depois das 10h30, depois que eu chego da aula, né, é por telefone, você tem que me ligar, porque depois das 10h30 eu desligo a internet, até para poder dar uma... Confesso que às 5 da manhã, quando eu acordo, a primeira coisa que eu vejo são as redes sociais. Mas entre 10h30 e até o horário de dormir, eu tento manter esse hábito. Não é uma tarefa fácil, né? Você fica realmente, ela gera uma ansiedade natural. Mas eu acho que é importante a gente fazer esse trabalho, acho que é importante fazer esse detox. Tem vida, né, depois da internet, além da internet. E a gente precisa, porque hoje você chega em qualquer restaurante ou em qualquer situação social, você vê as pessoas sentadas uma do lado das outras, conversando, ou o tempo todo. Às vezes até na rede social, né? Às vezes até na rede social, o diálogo não acontece. Você vê casais num barzinho, num restaurante, numa praia, cada um teclando no seu celular e eles não conversam, né? E aí o penso, logo existo do Descartes vira, né? Teclo, logo existo, né? Não, peraí, nós temos vida, né, de carne e osso, precisamos olhar para as nossas crianças, as crianças estão crescendo sem limite, as crianças estão crescendo muito carentes, né? Eu gosto muito de alguns filósofos contemporâneos que vão dizer, pergunte para o seu filho, Mário Sérgio Cortella fala isso, quer saber como foi a escola do seu filho? Pergunta quais são as novidades de hoje. Isso é tão rico na hora de um lanche, de um café, com a família ali, com as crianças, né? E essas crianças
depois crescem, a mãe fala, a mãe chega para nós psicólogas e fala, eu não estou mais aguentando meu filho, né? Mas a senhora conversa com ele, não dá tempo, o que a senhora faz à noite? Eu assisto a novela das 7, das 9, que agora é das 9, né? E aí eu também Tô na rede social, né? Tô no celular, né? Então essas crianças estão precisando desse diálogo. Teve um meme que eu achei muito interessante, e que agora, como pai, eu olho com muita atenção. Esse meme serviu para reflexão, que foi um meme, eu não lembro se foi no Natal de 2018 ou 2017, que tem uma criança escrevendo uma carta para o Papai Noel, e aí na hora de pedir, ele pede para o Papai Noel transformá-lo, ou transformá-la, não lembro se era uma menina ou um menino, em celular, para que assim a mãe e o pai pudessem dar atenção para ela. Aquilo ali foi um soco no estômago. Eu falei, olha, a gente tem que realmente ponderar, porque se você observar, você vai ver, se você prestar atenção, você vai ver que realmente há muitos momentos em que o pai e a mãe deixam a criança de lado para ficar no celular. E a criança percebe que ela está sendo relegada a segundo, terceiro planos, isso eu não tenho dúvidas. E ainda falando dessa questão da saúde, você citou esse caso que aconteceu recentemente, de um cantor famoso fazer cyberbullying nos Estados Unidos. Tem um outro caso que aconteceu em julho, que eu queria que vocês comentassem, que foi de uma jovem que ela falava da própria depressão nas redes sociais, e ela cometeu um suicídio, né, um dia depois de casar-se consigo mesma, porque ela tinha sido abandonada no altar, e ninguém levou isso a sério. Então eu queria que vocês acabar comentando isso também em relação à rede social usada como uma forma de desabafo também, e as pessoas acabam não acreditando, não sabem se aquilo é verdade ou não. Esse caso é muito grave. Esse caso é bem emblemático, mas aí a professora pode falar disso com certeza muito melhor do que eu, mas são situações e situações. Ali tem um processo de depressão, tem um quadro depressivo muito forte, né, aliado a um comportamento digital da população, das pessoas, que contribuíram, de certa forma, de uma maneira muito incisiva, a ponto de levar a pessoa a suicidar. Então, são duas situações. Uma é a questão da depressão, que é um caso muito sério e que às vezes as pessoas ignoram a gravidade, e a outra é a questão dessa necessidade o tempo todo de aprovação e da forma como as pessoas reagem quando elas não são aprovadas, né? Quando elas são ou ridicularizadas ou são atacadas. Então, são duas situações que a gente tem que olhar com muito cuidado. As duas são muito sérias. Para nós psicólogos, tudo é processo. Como você disse, nada acontece do dia para a noite, né? Tudo é processo e o problema sempre é mais embaixo, né? Então, às vezes, o casamento frustrado é só a gota que faltava naquele copo para transbordar, né? Mas as pessoas, elas ignoram mesmo o problema psicológico, né? É substituído por almoços em restaurante. Os jovens falam isso. Minha mãe me leva num restaurante chique e tal, né? Um restaurante caríssimo, compra roupa na loja caríssima, acessórios, mas ela não aceita que eu faça psicoterapia, né? Então, nós estamos aí tendo que olhar para as nossas crianças e jovens, vermos que o excesso, né, das mídias, que agora cabe na palma da mão, né? Em 2000, eu ainda brincava, isso há 20 anos. Puxa, eu queria ter o meu e-mail à disposição aonde eu fosse, né? E aí o meu marido falou, espera um pouquinho que já está acontecendo, né? E hoje nós temos. E daí, né? Como é que tá nossas relações sociais? Né? Aonde que nós precisamos de limites? Falando em limites, eu quero aproveitar um dado aqui, quero que vocês comentem. Um estudo da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, esse estudo é de 2018, mostrou que limitar o uso das redes sociais para 30 minutos por dia ajudou a reduzir a solidão e a depressão. Existe um tempo ideal aí que a gente possa calcular para medir, para continuar na internet e ser feliz na internet? Eu não sei se a gente consegue mensurar, se a gente consegue definir um padrão. Como eu disse, eu acho que a gente precisa de equilíbrio, entender o quanto desse tempo que a gente está utilizando, ele está sendo produtivo,
O ócio, ele é criativo, né? Então existe a necessidade e natural de em algum momento você se distrair, e aí a ferramenta está ali, ela pode ser um objeto de distração. O que a gente precisa é entender como essas coisas se relacionam e como elas afetam as nossas relações interpessoais, nossas relações sociais, nossas relações profissionais. Eu acho que tudo isso tem que ser avaliado com muito cuidado, para a gente não virar refém. Hoje somos reféns das redes sociais, somos reféns do celular, dos dispositivos móveis, e isso tem se mostrado ao longo dos últimos anos algo extremamente preocupante. Então, enquanto é tempo, vamos olhar com um pouco mais de calma, com um pouco mais de cautela, avaliar, ver até onde é possível, até onde não é. Eu sei, às vezes eu mando para um funcionário uma mensagem no domingo à noite para segunda-feira, mas eu sei que eu estou errado, mas eu já mando logo em seguida, não responda. Tipo assim, é só para não esquecer de falar amanhã, entendeu? Que agora está no seu horário de folga. O funcionário às vezes se sente obrigado. Então, assim, eu tento minimizar ao máximo isso, só em último caso, porque acaba sendo uma pressão, né? Então, as pessoas também se sentem pressionadas o tempo todo. Então, tudo isso tem que ser muito bem equacionado. Não é uma tarefa fácil, mas precisa. E até aquela pressão, por exemplo, né, deixa eu só complementar aproveitando, professora, aquela pressão assim, a pessoa está online, mas ela não viu, ela não abriu a minha mensagem. Isso também causa uma pressão, uma ansiedade em você mesmo. Porque que não sinalizou que ela leu, né? Mas, sim, eu também concordo com você, né, que não temos um tempo certo, meia hora, 10 minutos, não, né? Mas saber o que é para fazer até aquele dia e pronto, né? Nós temos aí a missão de olhar para o vizinho, de olhar para o pai, para a mãe, né? Já viu aquela situação? Vai todo mundo visitar a vovó. A vovó mora sozinha e está carente. Todo mundo leva um celular e fica ali do lado da vovó, mas não dando atenção para ela, né? Então coitada, a vovó ficou na mesma situação, né? E aí vem a depressão? Vem depressão, vem porque ela provavelmente já existia ou provavelmente porque foi aguçada pela falta de atenção real. A gente está se encaminhando para o final, as considerações finais de vocês, mas eu queria saber se vocês podem falar o futuro das redes sociais na nossa vida. Isso tende a piorar, a melhorar, vai estabilizar? Assim, a questão da utilização da internet, ela vai nos proporcionar cada vez mais possibilidades, né? A chegada da internet das coisas faz com que a interação, o processo de interação entre homem e máquina aconteça de uma forma diferente do que a gente vivenciou até hoje. Então, a tendência é que a coisa se amplie, se amplifique. Por isso que a gente tem que, desde já se preparar e se policiar para tornar isso o mais equilibrado possível, para que a gente não tenha mais prejuízos. A questão emocional, eu acho que é um ponto que a gente tem que olhar e considerar muito nesse aspecto, nessas relações. Para você, professor? Sim, eu acho que, vamos dizer que todo mundo tem o papel aí de se policiar para que não caminhemos para um futuro ruim, porque a internet é ótima, né? Ela nasce com a guerra, mas hoje ela resolve a nossa guerra. Verdade. Nosso tempo, infelizmente, chegou ao fim. Eu quero agradecer a Renata Meneghini, professora da Universidade do Vale do Paraíba, em São José dos Campos, interior de São Paulo. Ela tem experiência em psicologia clínica na área de educação como professora universitária e coordenadora pedagógica. Muito obrigado também ao Ednelson Prado, jornalista, doutorando em comunicação audiovisual e pós-graduado em gestão da comunicação digital. Ele tem uma agência de comunicação digital e dá aulas de marketing digital na Unifatea, em Lorena, interior de São Paulo. E se você quiser rever esse programa, acesse o canal da TV Aparecida no YouTube e deixe sua sugestão, crítica ou elogio na nossa página. Use a hashtag AparecidaDebate. Ou ainda, se preferir, mande sua mensagem pelo nosso WhatsApp 12 99750 3600. O Aparecida Debate de hoje fica por aqui. Uma boa noite para você e a gente se vê a semana que vem. Tchau!